Olá, amigo do CMTO News. Estamos no Centro de Mídias da SEDUC para falarmos um pouco, uma aula bem bacana sobre darwinismo, darwinismo social e darwinismo biológico. Estou com o professor Renato. Quanto a você, curta, compartilha e esteja conosco. Estamos de volta. Para falar sobre darwinismo social, darwinismo biológico, convidei aqui meu amigo professor de biologia, Renato Magno. Renato, dê um alô para o nosso público. Fala, César, muito obrigado pelo convite, pela confiança. É sempre bom estar na sua companhia. A gente já tem aí uma história, já temos uma convivência de alguns anos. E assim como o César disse, clica, compartilha. Vamos esforçar aqui e daremos o nosso máximo para fazer um podcast bacana, um bate-papo bem bacana aqui. Essa aula sobre darwinismo do ponto de vista da biologia e do ponto de vista da história será publicado, disponibilizado nos canais desse projeto. História e Conexão no YouTube e alguns flashes no Instagram CMTO News Oficial. Também temos o canal do professor Renato. Pode falar do seu canal, professor. Meu canal é o Prof. Renato Magno e o Instagram @prof.renatomagno. Todos esses endereços estarão abaixo descritos. Bacana? Então, escolhemos um tema bacana, né? Um tema interessante, um tema também polêmico também, porque vai envolver racismo, vai envolver evolucionismo, cientificismo. E aí nós, né, você professor de biologia e eu de história, nós pensamos assim... De que maneira casar isso aí, né? Exatamente. Fazer a interdisciplinaridade do assunto aí. César, assim, o parecer biológico, ele veio primeiro. Depois veio o parecer social, um termo do darwinismo social. E o darwinismo biológico surgiu, obviamente, com Darwin, Charles Darwin, no ano mais ou menos ali 1860, 1870, segunda metade do século XIX. E Darwin, ele viajou o mundo praticamente, né? Pelo Beagle, era o navio ali onde ele viajou. E ele pesquisou um monte de coisas dentro da biologia e trouxe com ele vários fósseis, vários restos de organismos ali. E ele começou a comparar. E eu acho interessante fazer essa ligação, essa interdisciplinaridade do assunto, porque estão, assim, de certa maneira, procuraram trazer aí o darwinismo para a questão social, mas parece que foi meio trágico, né? Demais. A história hoje em dia, no debate público, você vê muito falar de racismo. E aqui e acolá o aluno, o estudante interessado, se depara nas mídias sobre o racismo. Então, a origem do racismo. A origem do racismo, de onde veio esse conceito de raça? Vou fazer um retrospecto histórico que vamos ter que nos deslocar um pouquinho para a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, não havia o conceito de raça. Temos uma frase de Aristóteles, que Aristóteles ele falava que os escravos não deveriam entrar nas questões políticas porque eles não tinham discernimento e nem voz para poder falar, né? Mas não havia um conceito de raça. Então a compreensão da Grécia, dos gregos, sobre os povos não gregos era uma compreensão filosófica. O Aristóteles forneceu uma linguagem filosófica, né, uma narrativa filosófica para justificar o grego e o não grego. Já na Grécia, o que se tem de conhecimento é que foi um dos primeiros povos, vamos colocar assim, a primeira civilização que chama os outros povos de inferiores, mas considerava-os bárbaros, né? Chamava-os de bárbaros. O que era um bárbaro? Bárbaro era alguém que não estava domesticado, civilizado, que não vivia de acordo com o ideal grego.
Esse conceito de bárbaro, ele vai sendo levado para Roma. Os romanos também chamavam os povos que não eram romanos de bárbaros. Talvez você lembre nos livros de história, Eu quando tô me sintonizando aqui lembra? porque quanta barbaridade, Isso. né? Quanta O que barbaridade. é barbaridade? São atitudes não Não civilizadas, né? civilizado, justamente. Então, um dos povos bárbaros eram os vândalos. Ó, observe, Olha aí. vandalismo, né? Eu Então, acho muito bacana pegar esse radical da palavra, sim, assim, estudar qual é o sentido semântico e histórico, né? De onde vem a origem da palavra, que a gente aprende demais. exatamente. Então, o vandalismo foi um povo que não era romano, entraram em Roma, criaram uma baderna, quebraram tudo lá. Então, vândalos, né? Era um povo muito agressivo, né? Esses povos bárbaros, eles não tinham os artefatos, os mecanismos, a estrutura técnica, cultural também, que os romanos tinham. O romano tinha água, tinha teatro, tinha todo um sistema civilizatório. Os bárbaros, eles eram povos que viviam no campo, muitos não dominavam a escrita, a linguagem era diferente, não tomava banho com frequência. Já os romanos tinham os arquedutos que foram criados por alguns imperadores, né? Em especial Cláudio César foi um deles, que levava água para Roma, então levava água encanada, né? Água, o saneamento, vou colocar básico, talvez não da forma de hoje, lógico, mas então observe, os outros povos que não eram igual a nós, não tinham escolas igual a nós, não tem um teatro, não tem um anfiteatro, não tinha os rituais, não tinha essa arquitetura romana. Eles não são civilizados como nós, então eles são bárbaros. Interessante isso aí, né? É curioso. Agora, onde vem o conceito raça? Porque não existia. Na Idade Média, também não existia o conceito raça. Você é de uma raça branca, eu sou de uma raça indígena. Não existia esse conceito. Esse conceito começa a ser formulado já na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela introduziu na cultura europeia o antropocentrismo, o racionalismo, né? Então, a verdade, ela deixa de ser absoluta e vai passando a ser subjetiva, racionalista, relativizada. Então, a partir da Idade Moderna, quando se forma os estados nacionais, que há necessidade de cada estado ensinar para a sua população, estudar sobre o seu povo, era preciso estudar. Qual é a diferença de um suíço para um alemão, por exemplo? Qual é a diferença étnica dos europeus para os africanos? Então, na formação dos Estados nacionais, onde é necessário entender a identidade de um povo, o símbolo, a cultura, é que daí origina-se o conceito de raça. De raça. Aí vai entrar na biologia que lá no século XVIII, por ali, XIX, alguns estudos sobre as plantas, animais, né? Há todo um preparo para separar, para delimitar, definir um animal, por exemplo, um pastor alemão de raça pura, entendeu? É, estudos para poder criar uma semente de uma certa planta de uma forma mais melhores sementes, o melhoramento. Então, essas coisas estão interligadas. Daí vem o século XIX, aí vem o Charles Darwin, que você falou. Justamente. Até o século XIX, essa época de Darwin, o que mandava, que era predominante, o que predominava era justamente as ideias criacionistas. As ideias de que Deus criou as coisas, criou o homem, criou tudo. Eu sou cristão, creio em Deus, creio que Deus sim criou. Mas dentro dessas teorias, né, que a gente tem esse contato, até o século XIX, então, até a chegada das ideias de Darwin, com a publicação do livro A Origem das Espécies, era isso aí. Acreditava-se então nessa questão. Lamarck, ele pregava, a ideia dele é que quando um organismo se desenvolvia, então transmitia isso para a sua prole, para os seus descendentes. Um exemplo comum: sua barba está bem cheia. Então, se você mantivesse a barba curta,
seus filhos teriam barbas curtas, né? A barba deles seriam curtas. Um exemplo bem comum é a questão do marombeiro. Você deve conhecer o marombeiro, né? Nada parecido comigo, né? Não, somos dois nesse barco, né? Aí a questão é o seguinte, uma pessoa que tem uso de anabolizantes ou de atividades físicas que vão promover a hipertrofia dos músculos, né? O aumento do volume muscular. Então, segundo Lamarck, os filhos seriam assim também. Mas não é verdade, isso a gente comprova facilmente que isso aí é refutável facilmente. A pessoa que tem o volume muscular aumentado, a hipertrofia muscular, por exemplo, é para ele. Ele não vai ter alteração genética, é só uma adaptação que ele teve durante a vida dele. Agora, Darwin não. Darwin já veio mostrar, dentro da teoria da evolução, que os organismos têm uma adaptação. Justamente isso. Se pessoas que têm um porte físico mais avantajado conseguirem prevalecer sobre os demais, então os demais vão acabar sendo extintos, né? Assim, essa outra parte. E esse que está mais forte, mais volumoso, permanece no sentido de aquela genética vai ser publicada, ela vai ser eternizada, vamos dizer, vai passar de uma geração para outra. E a ideia de Darwin é justamente uma seleção chamada seleção natural, porque até então acreditava-se na seleção artificial. O homem vai lá e manipula as coisas. Mas a seleção natural não. A seleção natural ela acontece ao longo de milhares, milhões de anos, de maneira que os mais aptos ao problema, os mais que assim se adaptaram ao meio, ao ambiente ou à situação, eles vão continuando. Tem um certo fundamento, sim. Inclusive existem, não é só um tipo de adaptação, existe adaptação sexual. Já foi comprovado em bactérias. Por que bactérias? Por que micro-organismos? Porque elas têm um ciclo de reprodução, um ciclo de vida rápido. De um ciclo aí de algumas horas, 24 horas, você tem 8, 10 gerações, já uma depois da outra. Ao contrário de um ser humano, né, a espécie humana. Só para dar um exemplo aqui, sua idade. Eu tenho 47 anos. 47, eu tô com 41. Você conheceu os seus pais, obviamente, Sim. E conheceu os seus avós? Sim. E os seus bisavós? Não conheci. Não conheceu. É justamente isso. Biologicamente, uma geração se renova há mais ou menos 25 anos. Eu não disse que ela morre, ela renova. Ela surge uma nova geração a cada mais ou menos 25 anos. Por isso que utiliza a bactéria. A geração se renova a cada 2, 3 horas, tem outra geração. Mas foi feito um estudo sexual dentro da reprodução de bactérias, micro-organismos, e encontrou também esse critério seletivo. Achei bem interessante isso. E as ideias de Darwin, elas se propagaram e vêm se propagando até hoje, né? Vêm sendo amplamente estudadas, porque encontrou aí um certo fundamento. Darwin, ele precisava publicar. Ele precisava se divulgar. Mas então ele teve que... Desculpa interromper você. Manda aí. Eu vou aproveitar aqui. O podcast é você. Não, nossa. O Darwin, ele é um mito acadêmico também. Né? Cientificamente, é inquestionável. Se você não defender a teoria de Darwin, você recebe alguns certos preconceitos, né? Essa é uma verdade. Exatamente. Se você, numa mesa assim, você... Olha, eu não acho que... Eu tenho uma outra tese aqui de que não houve a evolução das espécies. Houve uma outra forma, né? Eu já vi algumas aulas que quebram um pouquinho, que refutam um pouco. Tudo bem, mas se você falar em rede aberta, canal aberto, contra a teoria de Darwin, você tem que ter muito café no bolo que você vai receber muita pancada. Que é curioso, que o objetivo da ciência e da filosofia não é dogmatizar, não é mistificar um indivíduo e nenhuma teoria. É teoria, né? É só esse adendo, isso. Porque existe Mas justamente a questão uma batalha muito grande intelectualmente sobre isso. Justamente a questão do método científico, ele só é viável, um dos pontos, se ele for refutável. Se for uma verdade universal, dentro do método científico, cai no criacionismo de novo, cai em ideias que a ciência não aceita, né, muito bem. Questão do... ideias absolutas do tipo religião, né? Sou cristão, torno a dizer, tenho o meu parecer. Agora sim, de fato, o darwinismo ele tem muitas controvérsias. É uma teoria também interessante. Quando você analisa, realmente é interessante.
talvez não que ele seja refutável assim, mas há elementos que são lógicos dentro da visão darwinista. Eu estou correto em pensar assim? Com certeza. Se não tivesse uma lógica, não estaria de Exatamente. pé até hoje. Exatamente. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 809 e foi morrer em 19 de abril de 882. Então, depois de Darwin ter construído, elaborado, ele era um escocês ou inglês, eu não vou lembrar agora. É Também não britânico, recordo. né? Enfim, Também não me recordo. mas é inglês, ele é britânico. Ou era o pai dele que era na Escócia, mas é detalhe, ele é britânico e ele desenvolveu sua teoria, ele era um viajante naturalista, viajou o mundo inteiro, mas a teoria dele não ficou só no campo da biologia. Houve um cidadão chamado Herbert Spencer, nós vamos mostrar daqui a pouco. Ele é um filósofo, biólogo, inglês também. E ele pegou toda a teoria de Darwin e foi fazer uma análise social partindo da teoria de Darwin, de que há indivíduos mais aptos, há indivíduos mais inteligentes, mais preparados, e na linha evolutiva nem todos estavam no ponto mais alto da evolução. Ou seja, o índio, o negro, povos não europeus, basicamente, eles não estavam no ponto mais alto da evolução. Eles estavam em algum caminho da evolução, mas não no ponto mais alto como o europeu. César, Herbert, me diga aí, no Herbert seu Spencer. parecer, na sua visão, no seu intelecto, qual é o ser que estaria no topo da evolução hoje? Já parou para pensar isso? Rapaz, é uma pergunta difícil, viu? Porque. É interessante. Você acha que um peixe poderia estar no topo Não, da não. escala Na, evolutiva? na, Hoje, na não, realidade que mas nós o temos. que o Herbert Spencer está falando da espécie humana. Sim, sim. Você está falando da espécie geral, do ser vivo. Eu tô abrindo o leque aqui do nosso diálogo. Sim, Esse é o intuito aqui. sim. O bate-papo aqui, Sim. a O indagação. homem é o topo. Você acha que o homem tá no topo? Tá no topo. Existe um estudo que o homem não está no topo, o ser humano, Não. Homo sapiens, não está no topo. Caramba. Os mamíferos aparecem nesse cladograma já mais pro final mesmo. Só que o morcego é um mamífero com capacidade de voo. Mas o despertar da razão que o homem tem, o animal não tem. A razão não seria uma forma também de sinal evolutivo? Pois essa é a questão. É a questão fisiológica e cognitiva. E o morcego superou nessa escalazinha de itens. Se a gente fizer um outro parecer com relação cognitiva, é a questão assim, a tomada de decisões e criatividade, capacidade de criar e tomar decisões. A maioria dos animais não tem uma capacidade de decisões como nós temos. Esse cognitivo é característico do ser humano. Não é característico de um jacaré. Interessante. Se você chegar perto de um jacaré e ele se sentir ameaçado, o que ele vai fazer? Vai fugir, a tendência é fugir. Agora, em outra situação, seria a situação de ter criatividade e tomar a decisão de pegar um pedaço de pau para se defender. Sim. Sabe, é lógico que um jacaré não vai ter essa habilidade, né? O homem tem a criatividade. Tem essa criatividade, mas essa isso não, tomada de decisão. Mas no conjunto de itens analisados, o homem não está no topo. Não está. Interessante. Esse é o sentido. Pode passar. Vamos aqui, enquanto nós dialogamos, vamos apresentar alguns tópicos, algumas perguntas e vamos ir respondendo. Então, vamos ler aqui uma pergunta e vamos explicando. Só para a gente sintonizar, essa questão foi cobrada em vestibular. Sim. E fala sobre darwinismo social ou biológico? Aqui é social. Social, darwinismo social, beleza. Para que o nosso público acompanhe, as primeiras perguntas aqui serão do darwinismo social e, por último, biológico. Ao final do século XIX, a dominação e a expoliação assumiam características novas nas áreas partilhadas e neocolonizadas. A crença no progresso, o darwinismo social e a pretensa superioridade do homem branco marcavam o auge da hegemonia europeia. Assinale a alternativa que encerra, no plano ideológico, certo esforço para justificar interesses imperialistas. Ora, aqui a pergunta já está te direcionando o estudante a entender
que a teoria do darwinismo social, essa ideologia, ela justificava o poder econômico de uns países sobre outros. Então, qual era a narrativa, a justificativa da Inglaterra, Holanda, França, que neocolonizavam a África e a Ásia? Era de que eles eram uma raça superior. A ideologia darwinista ela vai cair como uma luva nesse processo. Vamos lá. Letra A. A humilhação sofrida pela China durante o século. Então, ao estudante, ele entendendo o enunciado, ele já vai descartando algumas alternativas. Ó. A humilhação sofrida pela China, o darwinismo social, a neocolonização parte de da Europa. Então, a letra A está errada, está descartada. Letra B. A civilização deve ser imposta aos países e raças onde ela não pode nascer espontaneamente. Ponto, a letra B é interessante. Vamos continuar. A letra C. A invasão de tecidos de algodão desferiu sério golpe no artesanato. Observe que essa alternativa não tem nada a ver com o enunciado. Então vamos para D. A diplomacia do canhão e do fuzil, a ação dos missionários e dos viajantes naturalistas contribuíram para quebrar a resistência cultural das... É um outro contexto, não tem nada a ver. A letra E. O mapa das comunicações nos ensina. A Estrada de Ferro colocava os portos. Observe, caro estudante, que as alternativas A, C, D e E, elas estão deslocadas. A questão correta é a letra B, porque se os europeus são o povo evoluído, a raça superior, e eles precisam levar a civilização para outras... Eles acreditavam que colonizando a África, a Ásia e a América, eles estariam levando a civilização, a ciência, para os povos que eram inferiores. Então a letra B é a letra correta. O estudante tem que marcar a letra B. Pode passar. Só para sintonizar direitinho, como que a gente pode definir darwinismo social? Darwinismo social é, para a gente transmitir aqui para os nossos ouvintes melhor. O darwinismo social é uma teoria que parte da premissa de que há civilizações superiores a outras. Na escala da evolução, assim como teve a evolução das espécies, teorizada, construída por Darwin, Herbert Spencer entendia que os seres humanos também partiam de um ponto zero para a evolução. Né? E nesse processo histórico sobreviveria os mais aptos. Então eles entendiam que os europeus brancos eles eram mais evoluídos do que os outros povos. Isso é o darwinismo social. É um negócio tão interessante porque... Não sei se ficou claro, mas... Sim, é uma seleção social. Não seria né? nenhuma seleção fisiológica. É uma seleção comportamental, exato, econômica. Observe o que Hitler fez. Hitler também baseou-se no darwinismo. Se não houvesse o darwinismo biológico, vou entrar aqui numa questão, porque existe um discurso que diz que se não houvesse o darwinismo biológico, seria mais difícil o entendimento do social. Hitler, ele leu quem? Ele teve influência do darwinismo biológico. E ele tentou implementar na Alemanha nazista de que alguns povos não eram tão evoluídos. Os negros, os judeus, somente a raça ariana era a raça mais evoluída. Superior. Observe que ele chega até a ser mais, eu acredito, até mais agudo, mais crítico do que o Herbert. Porque de todos os brancos, não é todo branco também. É o ariano. Né? Os eslavos eram brancos. É a seleção da seleção. Selecionou e resselecionou. Exatamente. Esse é o Herbert Spencer. Vamos passar. No século XIX, havia muitos estudos de craniologistas. Legal. Essa parte é bem interessante. Muito interessante. Vários pesquisadores, cientistas. No Brasil, um tal de Nina Rodrigues. O brasileiro até engraçado aderir a essas teorias, né? Porque nós somos um povo mestiço. É até curioso isso. No século XIX, Agassiz, uma família de alemães,
É um casal, na verdade. Eles vêm ao Brasil e eles mediam, né, a anatomia do negro, comparavam com a do branco. Então, uma série de cientistas europeus estudavam o tamanho do crânio, a arcada dentária, o perfil do nariz, para diagnosticar e identificar as raças humanas. Aí havia a raça negra, né, negroide, caucasiano é o branco, né, por aí vai. Aqui, esse é o Charles Darwin. Aqui, ó, observe, eles faziam um mapeamento, né? O europeu em cima, negro, a forma do crânio era diferente. O cabelo, a cor da pele. Né? A ciência no século XX, metade do século XX, a ciência biológica, ela não afirma que existem raças. Então, assim, biologicamente falando, não existe raças. Existe a espécie humana, a raça humana. O que existe são variações étnicas, de acordo com seus ambientes. Mas não existe raça negra, raça branca, raça indígena. Isso não existe biologicamente. Né? Igual uma questão. O nanismo, uma pessoa de baixa estatura, um anão, uma anã, é enfermo, é uma enfermidade, uma doença, no seu ver? Amigo, você, professor de história, entrando nessa parte biológica É pesado. é tá. pesado. Deixa eu chegar aqui onde eu quero. Tô tentando enriquecer aqui o bate-papo, que é o seguinte. Tranquilo. O nanismo não tem doença nenhuma. Nanismo é pessoas pequenas. Anão. O anão. Famoso anão. Não é um problema biológico não. Pessoal. Não assim, é. Assim, uma questão. Você sabe o que é o nanismo? É variabilidade genética. Variabilidade? Simplesmente variabilidade. Não tem problema nenhum. É igual pegar, né, em termos biológicos, a gente faz comparação das espécies no geral. Falei sobre a espécie humana, mas caso comum, os cães, nossos cachorros, nossos pets. Existe o pastor alemão, que já foi até citado aí antes, mas existe um shih tzu. Significa que um é doente e outro não? Não é só variabilidade genética. Assim como quem tem nanismo, é só uma variabilidade genética. Não tem problema. Interessante não é enfermidade, nada disso. Tem umas aulas no YouTube de um professor chamado Carlos Noguer. Ele vai refutar, porque eu sei que a galera mais academicista acha que é irrefutável, né? Mas ele vai refutar a teoria de Darwin. Ele diz assim, por exemplo, pelo fato de ter um ou dois ou metade de cromossomo diferente do chimpanzé para o ser humano, não faz que o homem veio dele. Ou ele e o homem, o macaco, vieram do ancestral comum. Isso, esse é o fato. Não ele vai explicar de uma forma mais mosaica, ou seja, não de uma forma linear. Porque Darwin é linear. Havia um ancestral comum, foi evoluindo, tal. Mas, assim, por exemplo, um animal que não tem nada a ver com o ser humano, ele pode ter, por exemplo, coluna vertebral, ele pode ter semelhanças cromossômicas, no entanto, isso não o faz primos. Mas, assim, eu vou ser sincero, eu não tenho a bagagem do Carlos Nogueira, que ele explicou com muita profundidade. Claro. Então, quando a gente não tem, a gente faz referências. Caso você queira se aprofundar, queira estudar esse outro lado aí, essa refutação de Darwin, procure no YouTube, no Google, tem livros, né? Carlos Nogueira, fica a dica. Show, muito bem. Vamos para a segunda pergunta. O darwinismo social pode ser definido como a aplicação das leis da teoria da seleção natural. Olha aqui a explicação Acabamos de comentar isso aí. Você fez a pergunta. O darwinismo, essa questão caiu no vestibular da Estadual do Pernambuco. Sim. O darwinismo social pode ser definido como a aplicação das leis da teoria da seleção natural de Darwin na vida e na sociedade humana. Seu grande mentor foi o filósofo inglês Herbert Spencer, criador da expressão sobrevivência dos mais aptos, que mais tarde também seria utilizada por Darwin. Aqui eu não sei se a questão está errada, que eu tenho a impressão assim que foi ao contrário. Darwin primeiro Darwin, depois Herbert. Assim, porque o Spencer é mais novo do que Darwin. Mas enfim, se essa questão deveria ser cancelada lá, se estiver errado, né? Vamos lá. Mas a questão pediu isso, ok? Você estudante, nesse momento, você tem que acertar a questão. Depois você entra com recurso, mas tenta acertar.
Ou a questão pode estar certa e o equívoco pode ser meu também, entendeu? Mas, enfim. Essa teoria foi utilizada no século XIX pelas nações europeias para justificar o quê? Letra A. Essa que é fácil. A independência da Oceania, a colonização dos Estados Unidos, a dominação imperialista da Ásia e da África, supremacia racial das nações latino-americanas, inferioridade dos Estados Unidos frente ao Japão, nada a ver. A letra E, primeira, está errada. A letra A também. Então você vai descartando as que não tem nada a ver. O contexto do século XIX, de acordo até com um historiador marxista chamado Eric Hobsbawm, ele chama a Era dos Impérios, né? Onde vários... E tem um livro também, O Império. O Império, ele vai falar da Inglaterra, países europeus que estavam recolonizando os países asiáticos e africanos. Então, o estudante que estuda história, entendendo o contexto, é fácil de matar a parada, né? Ele vai acertar na letra C de César, C de campeão. Então, aqui nós temos uma terceira questão, né? Nosso tempo, vou agilizar aqui a parte de história para passar para o professor de biologia. É a letra E. Assinale a alternativa que contém a figura que representa o ideal de branqueamento no Brasil no final do século XIX. Sabia que no Brasil teve esse ideal? Assim como teve uma ideia de arianismo, na Europa também teve um branqueamento, seria isso? Não no sentido nazista, de mandar para o campo de concentração, né? Gás, não era esse não. Mas assim, aos poucos, eles queriam trazer europeus, né? Eles facilitaram a imigração europeia e a partir da metade do século XIX, basicamente, até quase metade do século XX, muitos europeus, italianos, alemães, japoneses vieram para cá e havia um conceito. O Brasil nunca teve autonomia, eu vou mais uma crítica atual até hoje, autonomia intelectual, né? Sempre importou ideologias externas, estrangeiras, e aí tentaram fazer o quê? Eles entendiam que se o Brasil tivesse mais brancos, provavelmente seria um país mais desenvolvido. A Argentina fez isso. Você vê negro na Argentina? É difícil, né? É um negócio interessante. Então vamos lá. Essa questão representa esse ideal de branqueamento? O aluno olhando para a questão, mesmo sem entender quem foi que pintou, olhando, mostra dois negros, eles falam jogando capoeira, né? E um guarda lá atrás tentando subir no cercado, provavelmente tentando proibir a capoeira de ser praticada, que havia uma proibição. Mas tem um sentido, né? Tem um Ele sentido tá essa subindo. Proibição. Seria uma questão de um medo, alguma... A capoeira vinha da religião afro, né? Das religiões afros, né? Sim. Mas, enfim, não é a questão. Foco, eu já estou aproveitando aqui para ampliar, mas... Não, porque eu fiquei curioso também. A questão de evitar a capoeira pode ser, imagino eu, que seja uma maneira de evitar o fortalecimento dos negros. Pode ser também. Os negros é uma questão. Fortes. É uma questão, mas a capoeira ela era proibida por conta das religiões afrodescendentes. Qual é a religião oficial? Católico. Até as igrejas protestantes tinham certas... Então tem mais um critério religioso no meio. Sim. Se você quer saber mais sobre isso, marcaremos outro podcast. Vamos passar. Show. Aí a letra B. Esse aqui é um quadro de Iracema. José Maria de Medeiros, no pintor Iracema. Tal. Então, na beira do mar. Então, já observando, não tem nada a ver com o ideal de branqueamento. Pode passar. Aí sim. A letra C, ó. Observe, ó. Você vai encontrar, lado esquerdo, uma escrava negra. Você vai encontrar a mãe com um filho no colo e o pai do lado lá. Ou eu estou equivocado, né? Então, a imagem não está numa resolução boa,
Mas a mãe está apontando para a escrava, né? Certo. Eu vi uma explicação de que a mãe parece que ela não é tão branca também. Ela é meio parda. E o filho é branco. O pai é branco. Então, a população negra deveria ser diluída, dissolvida, para chegar na população branca. Seria o caso de ter mais filhos com genética que promoviam a pele clara Isso, do que com a pele isso, negra. isso. Que é um branqueamento, É, seria aí um branqueamento. é. Ah, Vamos passar aqui. Aqui nós temos um quadro de um cotidiano, né? Basicamente ali no Brasil Colônia. Mas isso não tem nada a ver com o ideal de branqueamento. Pode passar. Aqui nós temos dois escravos, né? Também. Levando, né? Uma mulher branca. Volta um pouquinho. Volta mais uma. A letra C é a letra correta. Porque como a resolução está ruim, o estudante, ele provavelmente ele vai ter dificuldade de entender. Mas eu indico ele buscar Modesto Brocos, né, Redenção de Cã, e fazer uma pesquisa. E esse quadro ele representa a miscigenação e a seleção do DNA da cor branca, o fenotipo branco. Outra questão do Enem. A eugenia, tal como originalmente concebida, era a aplicação de boas práticas de melhoramento, ó, olha a palavra, ao aprimoramento da espécie humana. Francis Galton foi o primeiro a sugerir com destaque o valor da reprodução humana controlada, considerando-a produtora do aperfeiçoamento da espécie. Observe que foi o primeiro a sugerir o destaque. Olha só, cara, que pergunta doida. A eugenia, tal como originalmente concebida, era a aplicação de boas práticas de melhoramento ao aprimoramento da espécie humana. Então, vamos lá. Um resultado da aplicação dessa teoria disseminada a partir da segunda metade do século XIX foi a letra A. Aprovação de medidas de inclusão social? Claro que não. Se ele está promovendo o melhoramento e o aperfeiçoamento da espécie humana, e não é a letra A. A letra B. Adoção de crianças com diferentes características físicas? Não, também não. Aí o estudante aqui, o aluno, ele tem que ter uma lógica, né? Claro que não. Se a pergunta está promovendo, falando de um melhoramento, de uma seleção, lógico que não é para adotar crianças com características diferentes. Letra C. O estabelecimento de legislação que combatia as divisões sociais? Também não. Letra D. Prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores? essa Olha, sim. pessoal, para que você saiba, hoje tem estados, tem países europeus que não tem mais síndrome de Down, né? Não posso falar porque é em YouTube, nas palavras o algoritmo vai cortar, mas existe hoje pessoas que defendem certos mecanismos de interrupção. Deu para entender, né? Então vamos lá. Desenvolvimento de próteses que possibilitam a reabilitação de pessoas deficientes? Não. Havia, sim, dentro do século XIX, vários eugenistas que defendiam a esterilização de pessoas consideradas inferiores. Aí quem considera inferior é o Estado? Será? Né? Então entramos numa outra questão. Deixa a interrogação para a gente não polemizar muito, né? Então, a questão já expliquei, pode passar. Observe essa imagem. Só para antes de passar aqui, o que é a eugenia? A eugenia é a seleção. Só pra gente. É a seleção dos genes de um certo genes. Por exemplo, Esparta, na Grécia, era uma sociedade eugênica. Ou seja, prevaleciam os mais aptos, os genes mais aptos. A eugenia... Pessoas com características perfeitas, pessoas com uma seleção de pessoas mais aptas, né? Em Esparta, foi uma sociedade eugênica, pessoas com defeito eram descartadas. Na Alemanha também.
Então, assim, a seleção de pessoas com características perfeitas. Consideradas perfeitas. É justamente só pra gente sintonizar aqui com o pessoal que nos assiste. A eugenia é essa seleção forçada de genes de pessoas com genética considerada melhorada, né? Exatamente. É justamente o que aconteceu na época do Holocausto, né? Do Holocausto, exatamente. É justamente essa questão. Outra coisa, sabia? Havia a craniometria e a antropometria, a frenologia, eram ciências do século XIX. Estudavam isso. Foram pseudociências. Para nós hoje é pseudociência. Para eles era a ciência. Usadas ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX, na tentativa de legitimar pensamentos raciais de uma origem poligênica da humanidade. Observe a medição do crânio. Observe aí, um asiático, medindo o tamanho do nariz, o tamanho do crânio, só passar. Pode passar. Aí, para o estudante que queira se aprofundar mais, pode congelar a imagem, dar uma pause e anotar as referências para ampliar seu conhecimento. Beleza, cheguei aqui nas questões. Agora são as questões de biologia. Agora já é o darwinismo mesmo, em termos biológicos e não em termos social. Mas é interessante, eu estava recordando aqui, o darwinismo social e o biológico, eles se proliferaram mais ou menos na mesma época. Não teve muita diferença não foi coisa de século, não. Foi coisa de poucos anos. Bom, questão de número 5 aí da nossa lista, a nossa seleção de questões. Universidade Federal do Ceará, 2007. Um problema para a teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX dizia respeito ao surgimento de variabilidade sobre a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução proposta no século XX, 2 fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética das populações são 2 fatores, então, para que haja variabilidade genética. A variabilidade genética é um negócio importantíssimo. Eu vou explicar aqui direitinho. Por que é importante ter variabilidade genética numa sociedade? Qualquer ser vivo que seja. Se por acaso, imagina uma sociedade que seja todo mundo igual, geneticamente falando. Se der uma doença, extermina. E com variabilidade genética, não. Com variabilidade genética vai exterminar, né, os de menor adaptação e os outros permanecem para manter a espécie. Então vai, letra A. Lembrando aqui que a questão está pedindo fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética. O que é a favor da variabilidade genética? Letra A. Mutação e recombinação gênica. Poxa, acabou até a graça, já está aí na cara, né? Letra B. Deriva genética e mutação? Não, a deriva não, a mutação sim. Letra C. Seleção natural e especiação. Não. Aí é outro critério. Letra D. Migração e frequência gênica. A migração não tem nada a ver. É aquela questãozinha que você elimina de cara. Letra E. Adaptação e seleção natural. Não. Adaptação é outra coisa também. Então a resposta dessa questão é a letra A. As mutações são alterações genéticas no próprio organismo e a recombinação gênica é justamente a questão de um indivíduo ter contato sexual com o outro, né? Para ter aí essas novas combinações. A resposta, então, é a letra A. Você falou uma coisa que agora, como aprendiz de biologia, né? Professor, então quer dizer o seguinte, quanto mais a teoria da raça pura não quer dizer que, como Hitler pensava, o ser humano, o ariano puro, fosse superior, mais forte, mais saudável. É ao contrário. Quanto mais variações, mais etnia, mais miscigenação. É melhor. É melhor? É melhor. Não vamos nem longe, não. Aqui no nosso querido Tocantins, nossa saudosa, né, querida cidade de Palmas, a qual eu amo muito, me entendi muito bem aqui em Palmas. O calor que nós temos, a incidência solar, é favorável para quem tem pele clara? Não é. A pele escura, pele negra, se resolve melhor aqui em Palmas. Não vamos nem longe. A quantidade de melanina que tem na pele é mais favorável. Então essa questão dessa seleção
Desculpa aí, mas é paranoia de quem, né, no caso aí, o Hitler. Uma paranoia. É uma paranoia da grossa. É uma loucura. Uma loucura. Não faz sentido. A Então, variabilidade genética é necessária. exatamente. Então, a teoria, gente, não é só politicamente, não. Academicamente é uma loucura. É uma E loucura. politicamente, mais ainda. Você Né? pega um alemão, né, uma pessoa que tem a pele bem clara, falando alemão, visto o conteúdo que nós já abordamos. Leva para África, põe ele para morar, vai sofrer. A possibilidade de ter um câncer de pele aí é altíssima. Ter problema de saúde, né? Epiderme, pele, isso é altíssimo. A questão do cabelo já é uma questão bem estudada. Por que o negro tem o cabelo mais fechado? É justamente para impedir a incidência de raio solar. Por que os arianos, no caso, né, pessoas que têm cabelo liso, não é comum encontrar pessoas de cabelo liso onde tem muita incidência solar? O cabelo liso, ele, na teoria evolutiva, é uma adaptação ao frio. O cabelo liso é uma adaptação ao frio. O ar frio, ele tende a descer, então tende a escorrer, tende a deixar o ar descer. Antes, para passar para outra pergunta, mas mais uma observação. Esses professores que não concordam com o darwinismo e mostram um outro olhar, ele fala que é aceitável, assim, é verdadeiro que exista adaptações, né? Ele não acredita que existe aquela evolução, tal, mas adaptações mínimas de acordo com o ambiente, isso é irrefutável. Estaria certo nesse pensamento? Bom, você mesmo falou que a questão de que alguns tenham uma certa opinião, né? Existe essa teoria darwinista, é uma teoria. O nome já está falando em uma teoria. Se você pesquisar os fundamentos da metodologia científica, da ciência, existe uma diferença entre lei e teoria. Lei da gravidade. Qualquer coisa que eu pegar, ela vai em direção ao centro do corpo. É uma lei. Agora o Darwin não, é uma teoria. É uma teoria. Né? E pode muito bem ser refutada, só que vai depender de argumentos bem organizados. Né? Questão de número 6 aí na nossa tela. Um dos pontos-chave da teoria de Darwin diz respeito à seleção natural. Sobre a seleção natural, marque a alternativa incorreta. Parece que eu vi o FT escrito, que a UFT gosta de alternativa incorreta. É chato pra caralho. É chato. Tá, vamos lá. Então, a alternativa certa é a errada. Né? Ou a exceção de uma. A exceção de uma, justamente. Todas estão certas, exceto... Tá, vamos lá. Ele quer saber sobre a seleção natural. Marque a incorreta. Letra A. Para que ocorra a seleção natural, é fundamental que exista variabilidade genética. Sim, isso é verdadeiro, não é isso que responde a questão. Letra B. A seleção natural é responsável por garantir a sobrevivência do organismo mais forte? Segura aí. Não, já encontrei o erro. A letra B está errada. Não significa o mais forte, é o mais adaptável. É a adaptabilidade. O mais fraco pode ser o de melhor adaptação dependendo da situação. Então não significa força, significa capacidade de adaptação. Ah, legal. Bacana você esclarecer isso aí. Não é força, é capacidade de adaptação. Letra C. A seleção natural pode levar a modificações nas características de uma população ao longo do tempo. Não é da população, é do indivíduo. Mas, querendo ou não, o indivíduo está dentro da população. Então, vai afetar, sim. Letra D. A seleção natural é um mecanismo que ajuda no surgimento de novas espécies? Sim, isso é verdade. Pode ajudar. Letra E. A seleção natural garante um aumento da população de indivíduos com características vantajosas? Sim, é justamente isso. São características de adaptabilidade. Não é exatamente força. Então, aqui na número 6, a resposta correta aqui é a letra B. A rocha. Número 7, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Considere as seguintes proposições. Primeiro, os mais fortes sobrevivem independentemente da situação e do ambiente. Poxa, fala sério. Acabamos de falar que o foco não é força, é adaptabilidade. Segundo, a seleção natural visa ao aperfeiçoamento da espécie e sua adaptação ao meio. O aperfeiçoamento da espécie é devido às condições do meio. Segura aí. Terceiro, não é possível compreender a adaptação desvinculada de informações sobre o ambiente e a descendência. Não necessariamente a gente precisa
falar sobre a descendência. Segundo os princípios do darwinismo e da teoria sintética da evolução, está correto que se afirma em... Olha só, a primeira afirmação já está automaticamente descartada. Não é a questão do mais forte, é a questão do mais adaptável. Está mais apto a adaptações, não a força. Não significa isso. Segundo, senão o dinossauro não teria sido extinto. Não teria ficado extinto, justamente. Faz sentido. Interessante. Segundo, aí a seleção natural visa ao aperfeiçoamento da espécie. É o que eu falei, não é exatamente da espécie, é o indivíduo, sabe? A espécie é uma consequência. E a adaptação ao meio significa, até diria, mas não é a espécie, é o indivíduo. A espécie é consequência do processo. E o terceiro aí, não é possível compreender a adaptação se não tiver vínculo com o ambiente e a descendência. Essa está correta. É justamente o que nós falamos. O darwinismo, assim, essa questão é adaptação à situação. E a situação está no meio, está no ambiente. E a descendência também tem a ver porque os organismos vão passando as características de um para o outro. Igual a questão da girafa. Por que as girafas têm um pescoço longo? A teoria diz que as copas das árvores mais altas eram mais nutritivas, tinham mais nutrição. Então essas do pescoço mais longo sobreviveram. Os filhos dela também. Aquelas que tinham pescoços mais curtos e não conseguiam pegar as copas das árvores com mais nutrição foram eliminadas naturalmente. Então sim, a descendência tem a ver aí. Resposta correta é a letra C, apenas a 3. Beleza. Questãozinha de número 8. A teoria sintética da evolução se fundamenta basicamente em 3 processos. Processo que cria variabilidade, processo que amplia a variabilidade, processo que orienta a população para maior adaptação. São exemplos desses 3 processos, respectivamente. Bom, o que é a questão de criar variabilidade? Essa variabilidade pode ser ali a questão da recombinação gênica ou a mutação. A letra C aí está fora, tá? Onde tem seleção natural aí está fora. Beleza. Vamos para o próximo ali. Processo que amplia a variabilidade. Ah, legal. Aí sim eu estou falando de mutação, estou falando de recombinação. E o que orienta a população para maior adaptação é a seleção natural. Certo? Então nós estamos falando aqui de um processo que fala, letra A, recombinação gênica. Não. Letra B, recombinação gênica. Vamos lá para mutação. Só um minutinho. Processo que amplia. Sim, recombinação, mutação e seleção. Resposta correta aí é a letra A. Processo que cria a variabilidade é a recombinação. O que amplia é a mutação. E a terceira afirmação e a adaptação tem a ver com a seleção natural. Então, a resposta correta aí é a letra A. Fechou. Bom demais. Bacana. É isso aí. Antes das considerações finais, eu vou agradecer ao Gabriel, ao Plínio, o Hélito Fraga, pessoas que trabalham aqui na produção, que gerenciam o Centro de Mídias. E, Renato, depois dessa aula, desse podcast com umas resoluções, quais são as suas considerações finais para o nosso público? Em termos aí do parecer final, tenho que ser bem transparente, que eu não concordo plenamente com, apesar de ter participado aqui e falado, mas não concordo plenamente com as ideias, com essa questão evolução, darwinismo, etc. Mas em termos gerais, a nossa experiência aqui, o nosso bate-papo foi muito bacana e está pedindo bis. Bacana. Acho que a gente pode até alinhar outro assunto aí e já organizar um novo podcast aqui. Bacana. Nós sabemos que no espaço acadêmico prevalece o cientificismo e muitas vezes as teorias cristãs não são bem analisadas de forma criteriosa. São de jeito nenhum. Para uma próxima... eu estou sendo mais elegante. Mais suave, né? Mas para um próximo podcast, podemos trazer temas ou teóricos do outro lado, que refutam Darwin. Perfeito. Ou mostram que ofereça uma outra explicação sobre a origem da vida e a história dos seres vivos, né? Quanto a você, nosso projeto aqui no Cemitério News, essa aula será disponibilizada no YouTube História e Conexão e no canal do professor
Prof. Renato Magno, meu canal, @prof.renatomagno, o Instagram. E curte e compartilha. Agradeço a equipe do Hélito Fraga, Plínio, Gabriel. Conta você, curta, compartilhe, seja um seguidor. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau!